Olá pessoal, eu estou aqui com o pastor Silas, pastor Alexandre Sacha, e nós vamos nessa mesa aqui falar sobre um assunto que muitos crentes já se perguntaram sobre a segurança da salvação. É um assunto que de uma certa forma divide, o evangelicalismo, Há aqueles que acreditam que o crente perde a salvação se ele não preservar fielmente em obediência a Cristo e aos seus mandamentos. Há aqueles que acreditam que não, que independente da força do próprio crente, ele está seguro, E face de que crentes podem fraquejar na fé. Então, crentes que fraquejam na fé, será que eles podem ter certeza da salvação? E como que a igreja pode trabalhar e ajudar isso nessas dúvidas que os crentes podem ter com respeito à sua segurança da salvação? Eu quero começar afirmando primeiro a importância da pessoa ter a certeza da sua salvação. Isso é possível, na minha opinião, eu creio pela Bíblia, é possível, é desejável, é necessário para uma vida cristã saudável. 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 fala que se a gente tiver essa certeza, a gente não vai tropeçar. Em outras palavras, a pessoa que fica incerto e inseguro quanto à certeza da sua salvação, ele é um crente doente, é um crente inseguro, Ele não vai produzir tanto. Eu lembro de uma ilustração. Dizem que quando iam construir aquela ponte sobre o Rio São Francisco, muitos trabalhadores caíam e morriam. Então eles tiveram dificuldade para contratar pessoas para trabalhar ali, e a construção começou a demorar demais e o prazo avançou e tudo mais. Daí decidiram que valeria a pena gastar dinheiro colocando uma rede caríssima embaixo, para que caso qualquer trabalhador caía na rede, A partir do momento que teve a rede, o que aconteceu? Muita gente topou trabalhar, o trabalho foi muito mais rápido e poucas pessoas caíram. Quando não tinha rede, caía mais. Com a rede, sabendo que tinha rede, o pessoal vai com mais segurança, não caía quase. E essa certeza da salvação, essa rede que dá para nós mais desenvoltura na realização do ministério, E eu creio que é bíblico, é possível. 1 João 5 lá fala que João escreve aquela carta para que nós tenhamos, saibamos que somos salvos, Eu preguei sobre 1 João uma vez e eu preguei totalmente errado. Eu preguei questionando as pessoas. Você é salvo? Usando o livro de João da forma errada, para questionar o crente se ele é salvo ou não, Você ama os mandamentos, você ama os irmãos, e questionando o pessoal. A hora que eu cheguei no capítulo 5, eu vi que o propósito de João não era questionar nem deixar ninguém inseguro, pelo contrário, era pegar pessoas inseguras e conferir para eles segurança e certeza da salvação, Essas coisas vos escrevo para que saibais, É para te ajudar, irmão, não é para te complicar, Mas vamos ouvir o Sacha. Como é que eu vou discordar, de João? Mas, Apóstolo Sacha. Novo mandamento vos dou, óbvio, a palavra de Deus ela é clara. Essas coisas vos escrevi para a fim de saberes que tendes a vida eterna, João, ele escreve, eu tento ver o ministério de João, como o evangelho de João, ele explica Jesus, ele mostra Jesus como filho de Deus, crendo no nome dele, tem a vida eterna, Aí João, o retorno, que é a primeira epístola dele, agora para que você saiba que você creu, essas são as evidências, Então ele descreve para nós um crente seguro nos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5, e no 5 ele diz, essas coisas eu escrevo para que vocês saibam. Isso é alguém com comunhão com Deus, Alguém que entende que tem pecado, confessa o seu pecado, anda como Cristo andou, ama os seus irmãos, Ama porque Deus amou primeiro, obedece os seus mandamentos porque não são penosos. Ele descreve, O apóstolo Paulo também ministra essa segurança quando ele mostra o testemunho do Espírito naqueles que são guiados pelo Espírito, e a cara disso é a mortificação do pecado, Aí há a segurança. A segurança ela não é fabricada, mas ela é um produto da ação do Espírito no coração do crente que cresce em santidade. E aí nós vemos que muitos membros da igreja, quando vivem uma vida de pecado, em que há ausência de arrependimento, há confissão, o primeiro sinal, ele se torna inseguro da salvação. Já é uma porta de entrada para ministrar, de discipular, de aconselhar, para que haja mortificação do pecado, que haja essa orientação do Espírito Santo por meio da palavra. Então é possível, e é possível também que exista o falso convencido,
E aí não é à toa que o apóstolo Paulo constantemente chama ao exame da fé. Examinai-vos se vocês estão na fé. Então eu tendo a enxergar o nosso papel, longe de mim colocar dúvidas no coração dos filhos de Deus. E longe de mim não alertar aqueles que não são filhos de Deus. Então, e a ferramenta para os dois é a palavra, explicando o evangelho. É aí que eu vejo que a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Porque o evangelho ele vai ministrar no coração do salvo, confirmando ainda mais o amor de Deus Pai, a graça de Cristo, a consolação do Espírito. E o evangelho vai confrontar o falso convencido, né? De que ele não é quem ele pensou que era. Ainda bem que ele viu agora, o Espírito Santo agiu. Né? Então, é possível e a palavra de Deus ensina isso claramente, né? É interessante que a gente entenda, ensine, né, a importância dessa doutrina. Né? Essa doutrina ela é essencial. E nós, latinos, a gente tem que ser muito, muito sensitivo. Né? Então, o crente ele quer sentir que ele é salvo. E se acontece alguma coisa que os sentimentos dele foram afetados, se tornaram negativos, começa a ter dúvida. Ele começa, será que eu sou crente mesmo? Porque eu não estou me sentindo como eu já me senti antes, né? E aí por isso que eu gosto dos verbos que a Bíblia usa quando se fala da certeza de salvação, né? Em 2 Timóteo 1,12 o apóstolo Paulo diz, né? Eu sei em quem eu tenho crido. Ele não diz, eu sinto que eu sou salvo. Né? Eu sei em quem tenho crido e que é poderoso para guardar bem o meu depósito até aquele dia, né? Jó, naquele momento todo dele de dor, ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Né? Então, o saber, né? E como saber? E aí entra as doutrinas da Bíblia, né? Então, o crente sendo sensitivo assim, né? Então ele começa a querer ter certeza da salvação dele pela quantidade de pecado, né? Se ele está pecando pouco, ele fala, então eu sou salvo. Mas se ele começa a ver que ele está pecando muito, e ele fala, então eu não sou salvo, porque eu não deveria estar pecando tanto, né? Quando parece que a certeza de salvação envolve também enxergar o quão pecadores nós somos, né? A doutrina também do pecado, da pecaminosidade humana, também certifica o crente que ele é salvo. Pelo contrário, ao invés de lançar dúvidas sobre ele, é para dizer, puxa vida, né? E quem me convence de que eu sou um pecador, né? É um sinal de que eu sou salvo, né? Então, aí entra, né? Como a igreja pode ajudar esses crentes que eventualmente têm dúvidas, né? E tem, porque os próprios discípulos tiveram. Jesus disse, por que sobem dúvidas aos vossos corações, né? Como vocês veem essa questão do papel da igreja nesse processo, assim? Eu tenho usado bastante o púlpito para... A igreja cresceu lá, e eu sei que eu tenho na minha membresia pessoas que não são salvos, sabe? Assim, a igreja é grande, tem gente que por mais que você, na classe discipulado, preparatório para batismos, você examina, aperta. Gente, eu faço coisas que eu fico pensando, será que tem algum pastor que faz igual eu faço? Né? A última classe tinha 40 pessoas para ser batizado, muitos jovens, e eu falei, gente, eu chegava a falar, se você está aqui por causa de namorado, se você está aqui por causa de música, se você está por causa disso, daquilo, se você não tem uma história com Jesus, de encontro com Cristo, sua vida foi transformada, por favor, não batize-se, continua como membro, continua visitando, você pode participar, você pode ir nos acampamentos, mas não vai se batizar se você não tem uma história com Cristo, né? Se você não tem um testemunho para dar, não tem uma história antes e depois, tal. Então eu me pego assim, chacoalhando as pessoas, tomando muito cuidado para que não entre nenhuma pessoa iludida com a sua salvação e se torne membro da igreja e a igreja se torne conivente até com essa situação. Mas mesmo assim eu sei que escapa. Tanto é que tem gente que desses 45 que se batizam depois, sempre vai ter lá uns 5, 6 que daqui uns 6 meses, 1 ano, 2 anos eu tenho que correr atrás e acaba abandonando, né? Por mais que a gente tome cuidado, não... Então, mas eu uso muito do púlpito, sabe, para assegurar, através das pregações, assegurar os salvos. Falou, olha, se você tem visto Deus trabalhar desse jeito na sua vida, louve a Deus, isso é sinal da obra de Deus na sua vida, é sinal de que você é do Senhor, né? Eu estou pregando em Colossenses, né? E capítulo 1, então tem lá que Deus os reconciliou, né? Através da obra de Cristo, mediante a obra santificadora do Espírito. Então, falando, olha, onde tem salvação, tem santificação. E aonde não tem santificação, não tem salvação. Né? Essas duas coisas têm que andar juntas. Você vê, daí você confronta a igreja. Você vê a obra santificadora do Espírito, daí você traz isso na prática, né? E eu percebo que várias coisas que eu falo lá, toca e acerta
assim, em cheio na vida do camarada ali, às vezes crentes velhos já, que são membros da igreja, e eu confronto, falo, não adianta você ser membro da igreja, isso não tem a obra santificadora do Espírito, não há salvação. Então eu uso bastante o púlpito, eu uso também conversa assim particular com as pessoas. Teve uma moça que veio uma vez, a menina ficou grávida de um cara que nem é da igreja ela. Então ela veio para pedir para tirar o nome dela, porque ela queria, tipo, eu preciso ser disciplinada, né? Mas na conversa com ela mesma entendeu, falou, eu não vou. Ela entendeu que ela nunca foi salva, né? Ela era rebelde com os pais. Ela foi batizada com 13 anos de idade, 14 anos de idade pelo meu ex-colega e tal. E cresceu na igreja, aprendeu a ir na igreja e tal, mas a vida dela, dos 14 anos até agora os 24, coisa assim, não foi uma vida, não havia santidade, não havia evidências, né, da obra do Espírito Santo na vida dela. E ela entendeu que não era o caso nem de ficar em disciplina para depois vir pedir perdão mais tarde e se religar à igreja. Mas ela confessou o pecado dela à igreja e confessou, falou, o meu problema maior, numa conversa com o pastor, eu descobri que eu nem salvo sou. E orem pela minha salvação, né? Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu vejo também esse veículo, né, da instrução via púlpito e também da vida como igreja, né? E é interessante que a igreja ela tem um papel fundamental nessa questão, não de decidir quem de forma última é crente ou não, quem é um cristão, né? Trigo e joio eles vão conviver e se a gente tentar separar a gente vai fazer besteira, né? A gente vai confundir. Por outro lado, a Bíblia não nos deixa cegas, ela dá evidências, ela dá pelos frutos, vocês vão conhecer. E eu vejo que o papel da igreja se torna também, em termos de relacionamentos, fundamental na exortação mútua de dizer, irmão, você não age como um cristão. Eu não estou dizendo que você não é um cristão, mas que agora você não age como um cristão. Reconsidere sua atitude. Tentando ganhar o irmão, é um processo inicial já de disciplina bíblica, né? É uma falta, às vezes, que eu vejo que a gente equaliza a disciplina bíblica a excomungação, né? Aquele último passo, né? A disciplina bíblica começa antes, né? Nessa mutualidade em que você constantemente tem o evangelho em vista, a missão da igreja em vista e o papel da igreja em exortar mutuamente para que o cristão ande nos trilhos, né? Que ele seja constantemente chamado, você fez alusão, né, 2 Pedro 1,10, né, a confirmar a sua eleição, e a confirmação da eleição não tem nada mais do que desenvolver as virtudes cristãs, e as virtudes cristãs lá de 2 Pedro de 5 a 8 são construídas em cima das promessas, dos recursos dados a nós pelo Evangelho, né? Então a igreja tem um papel fundamental, não só via instrução de púlpito, que eu acredito que é o fator primordial ali que starta tudo, e depois essa expansão do ministério da palavra, vida na vida, em que a igreja ela se fortalece, porque a palavra reverbera na vida dos irmãos, né? E a igreja então ela ganha esse braseiro, é aquela velha ilustração da brasa longe, a brasa perto, confirmando quem são os seus, né? Mantendo junto, constantemente apresentando Cristo Jesus, né? E a igreja precisa chamar essa tarefa, né? Não terceirizar a espiritualidade. É triste quando nós vemos igrejas com a atitude, eu contratei um pastor para fazer o trabalho do ministério e, rapaz, isso é distante demais da realidade da igreja, né? Então, é interessante que isso acontece, especialmente entre os jovens e jovens casais, de uma forma tão informal, tão natural, que eu acho bonito, sabe? A pessoa começa a se desviar. Eu estou pensando num caso, o camarada é verdadeiro cristão, mas ele começou a se desviar, esfriar na fé, se alongar, se afastar, participar de algumas atividades que ele nunca participou na vida dele, tipo um cruzeiro, não sei o que. Aí volta meio estranho de lá, volta mundanão, né? Iludido. Mas é legal que os jovens, pessoal, numa boa, assim, sem ofender, mas começa, sabe, assim, brincar e mostrar, olha, nós estamos percebendo, você está esquisito, cara, você voltou com um jeito, com isso, com aquilo, e a pessoa mais tarde, a pessoa cai em si, entendeu? E daí numa conversa particular, falou, olha, pastor, eu estava bem frio na fé, estava enfraquecido e graças a Deus, Deus está palpitando no meu coração outra vez, né? O Espírito Santo está me tocando, me dando aquelas saudades da presença de Deus outra vez, mas... E daí a pessoa volta a mudar até o jeito de vestir, cara. Teve um rapaz lá que foi estranho demais, mas daí até aquelas roupas ele abandonou, maneira de pentear o cabelo e tal, voltou ao normal de novo, né? Mas a igreja é interessante, ela de uma forma bem natural, ela
ela percebe, ela sente, assim, ao ponto de vai indicar o nome da pessoa para fazer alguma coisa no culto. Membros assim, não pastores, falam, pastor, acho que não está muito bem não, é melhor dar um tempo, tá, entendeu? É legal, né, essa percepção que a igreja tem. Então isso é legal, né? Assim, a gente percebe, como o Sacha colocou, que há o joio no meio do trigo, que não é nosso papel fazer a separação, mas por outro lado há a sensibilidade do corpo de Cristo, há aquele que está baixando o farol, né? E porque o semblante vai revelar o estado do coração, né? E essa sensibilidade acontece no meio da igreja, né? Quando Caim pecou, Deus falou, por que descaiu o teu semblante, né? E Provérbios 15:3 vai dizer, o coração alegre formoseia o rosto, né? Mas com a tristeza do coração o espírito se abate, né? Então isso a gente vai vendo o cuidado de Deus para com aqueles que são salvos, né? Que são salvos, o cuidado do Senhor de corrigi-los, de não permitir que eles andem no caminho que eles não devem andar, né? Portanto, a doutrina da salvação ela é de extrema importância para nós ensinarmos, né? Não para incentivá-los a pecar, mas por crermos que ela combate o pecado, né? Ela combate exatamente. a vida dupla, ela combate a vida longe de Deus, né? Então aqui nós continuamos fortalecendo os nossos irmãos, né? Por meio das nossas igrejas. Amém. Muito obrigado. Valeu.